A paz do Senhor para todos. Como base para esta 35ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1, na versão NVI. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Nesta terceira aula, vamos observar aqui a continuação da terceira viagem missionária de Paulo. Porém, antes, eu gostaria de ainda falar um pouco acerca do capítulo 19. Me chamou muita atenção o fato de o nome de Jesus ser engrandecido na cidade de Éfeso, enquanto o apóstolo estava trabalhando ali naquela cidade, e também o fato de a palavra de Deus crescer poderosamente e prevalecer. Isso você pode conferir aí em Atos 19, versículos 18, ou seja, 17 e versículo 20. Você vai encontrar isso. Ou seja, vai encontrar essa verdade, né? Então é muito interessante a gente observar o ministério de um obreiro bem-sucedido, né? E João Batista, como eu disse aqui na aula anterior, ele disse para todos ouvirem: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista nos deixou um dos maiores exemplos de humildade. Um homem que era cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Um obreiro exemplar, um obreiro humilde. E nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todos, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores, disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, observamos aqui essa grandeza aqui da palavra de Deus na cidade de Éfeso. Não era o obreiro que crescia, mas a palavra... É claro que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não crescer em vaidade e soberba. Apesar que a Bíblia diz que vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas nós devemos crescer, como a Bíblia diz, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto mais o obreiro é humilde, mais Deus o abençoa. Então, aqui o ministério de Paulo na cidade de Éfeso foi uma bênção. O nome do Senhor Jesus era engrandecido e a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que maravilha, né? Não era Paulo que crescia, mas a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, a gente vê no início do seu ministério, ele com certo comportamento, né? Ele, nas suas expressões, a gente observa aí um certo comportamento, mas com o passar do tempo, ele, inclusive, tem a ocasião que ele diz que não era inferior a nenhum dos apóstolos, né? Mais adiante ele fala que era o menor dos apóstolos. Mas já pertinho de morrer, ele preso, ele diz que era o pior dos pecadores. Então veja a situação. Então é uma bênção quando o obreiro é humilde. E veja o servo do Senhor, Tiago, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele poderia se apresentar de outra maneira aqui na sua carta. Ele está na galeria dos escritores da Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o maior best-seller de todos os tempos. E ele é um dos escritores. Veja, Tiago. Veja, ele poderia se apresentar como irmão do Senhor, etc. Mas não, ele se apresenta Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas. Saúde.
Que maravilha. Tiago, capítulo 1 e o versículo 1. Então eu quis mencionar, antes de continuar aqui com o nosso assunto aqui, sobre a continuação da terceira viagem missionária de Paulo. Continuar enfatizando sobre esse ponto, porque é muito interessante nesses dias de tantas vaidades, tantas grandezas, né? É bom que a gente, quem estiver ouvindo esse vídeo, né, você, meu querido irmão, não fique triste aí se você é um pastor e um irmão te chamar de irmão, né? Isso não humilha ninguém, afinal de contas, todos somos irmãos, né? Lá no céu só haverá um rebanho e um pastor, aqui todos somos soldados de Cristo. Paulo diz a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então somos soldados, né? Claro que devemos respeito aos nossos pastores, consideração, porém, respeito é uma coisa e bajulação é outra. Quantas bajulações aí, há obreiros que vivem rodeados de tanta bajulação, que coisa feia, tanta bajulação. E muitos que bajulam, muitas vezes por trás está, entendeu? Então é melhor que respeitar, é claro, todos devemos respeitar os nossos líderes, todo respeito, mas ninguém se ofenda por ser chamado de irmão, né? Ninguém se ofenda, porque somos irmãos em Cristo. Deus, está escrito em João capítulo 1, que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa é a nossa identidade. Nós somos da família do Senhor, todos somos irmãos. Então, isso é muito interessante, a gente observar a humildade aqui expressa pelo servo do Senhor, Tiago, que apesar de ser irmão do Senhor, ele não diz: Tiago, irmão do Senhor, olhe, e o principal líder aqui da igreja de Jerusalém, cuidado, tenha um respeito, né? Coisa e tal. Não, ele diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, servo. Então, que privilégio, que honra ser um servo do Senhor. Que honra, é a maior honra para um homem de Deus ser um servo do Senhor. Essa é a maior honra. Maior honra, qual é outra honra maior que essa? Não existe. Quantos que são honrados no mundo e são abominação diante do Senhor? Então, é melhor ser honrado no reino de Deus, por Deus, receber o louvor do Senhor, porque o louvor dos homens é abominação diante do Senhor. Então, quantos que são louvados aí diante dos homens e, lamentavelmente, bem, deixa eu ficar por aqui para não pecar. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê a sua santa graça para que a gente continue humildes, né? Seguindo o grande exemplo dos servos do Senhor que nos deixaram aí, o exemplo de humildade e do próprio Senhor Jesus, que diz: aprendei de mim e sou manso e humilde de coração. Aquele que, apesar de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, e sendo levado até a morte de cruz, né? A morte mais vergonhosa, que era para assassinos, ladrões, etc. Né? Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Aquele que se humilha, então você que está ouvindo, continue sendo humilde. Né? Você não perde nada por ser humilde. Né? Continue sendo humilde.
Ok, então vamos aqui, continuação da terceira viagem missionária. Depois de permanecer em Éfeso por algum tempo, Paulo partiu para a Macedônia pelo caminho de Troade, esperando encontrar Tito ali. Quando chegou a Troade para pregar o evangelho, viu que o Senhor lhe abrira uma porta para a pregação. Mas porque Tito não havia chegado com notícias da igreja em Corinto, ele não teve plena paz em seu espírito. Por isso despediu-se dos irmãos e foi para a Macedônia. 2 Coríntios 2, 12, 13, 8, 6, 16, 17 e 23. Depois de visitar as igrejas da Macedônia, muito provavelmente o apóstolo fez a sua viagem até ao Ilírico, Romanos 15, 19. Esse período é o mais provável para essa missão. Finalmente chegou novamente à Grécia, onde ficou 3 meses, Atos 20, desde o versículo 1 até o versículo 3. Então, o destaque aqui desta lição é o cuidado de Paulo pelo rebanho do Senhor. Veja que ele, enquanto Tito não chegou ali, Tito não havia chegado com notícias da igreja em Corinto. Então, por esse motivo, ele não teve plena paz em seu espírito. Seu coração estava, o que a Bíblia diz, para colocar o coração no gado, ou seja, no rebanho. Então, os verdadeiros servos do Senhor, eles estão com o seu coração no rebanho do Senhor. O destaque aqui é o cuidado de Paulo pelo rebanho do Senhor. Que maravilha, né? Os mercenários que não cuidam do rebanho do Senhor. Mercenário não visita crente. Mercenário é mercenário, né? Eu não vou esticar aqui, que eu teria uma porção de coisas para falar aqui sobre mercenários, mas vamos. Mercenário não visita. Mercenário, ele tem o olho no din-din. Din-din. Então, ele não se preocupa com o rebanho do Senhor. Sua preocupação é outra. Que Deus nos guarde desse espírito miserável, né? E nos dê a humildade de se comportar como um obreiro do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E sigamos aqui esse exemplo do apóstolo aí. Veja esse fato de ele não ficar em paz enquanto não soubesse notícia dos irmãos. Veja, o seu coração estava na obra do Senhor. Suas epístolas que a gente vê aí no Novo Testamento tem a ver com esse cuidado, discipulado, etc. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Amém.